João capítulo 5. João capítulo 5. Versículos 24, 39 e 40. Não esquecendo o tema desse acampamento. Eu vim para que todos tenham vida em abundância, vida em plenitude. À luz desse tema, nós lemos agora João, capítulo 5, versículos 24, 39 e 40. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna no Evangelho de São João, vida em plenitude, vida em abundância, são a mesma realidade. A vida eterna no Evangelho de São João nunca é no sentido só de depois da morte. Aliás, isso a gente precisa se convencer. Jesus não veio ao mundo só para nos salvar para depois da morte. Jesus veio ao mundo nos ensinar a viver nesse mundo. Quem não aprender a construir o céu nessa vida, depois da morte não vai para o céu. Senão não teria sentido nenhum a encarnação de Jesus. Então essa vida eterna, essa vida em plenitude. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 39. Veja que ele aplica o que ele falou no versículo 24. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Esse é o caminho. E vós não quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Repita com um pouco de tristeza esse versículo 40. Vós não quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Palavra da salvação. Se Jesus diz para nós, com todas as letras, eu vim para que todos tenham vida, significa duas coisas. Primeiro, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos vida em plenitude. Enquanto não nos convencemos disso, meus irmãos, que sem Jesus nós jamais vamos experimentar a vida. Pegue exemplo prático disso. Rapaz e uma moça se amam, largam tudo para viver juntos, um amor lindo e maravilhoso, constrói a casa, compra apartamento, compra carro, um amor maravilhoso. 2, 3 anos depois, acabou. Aquele amigo mais íntimo que você tinha, dá uma briguinha, um probleminha, acabou. Sabe por quê? Sem Jesus ninguém ama. Sem Jesus você pode gostar de uma pessoa, mas não pensa isso nos outros só. A cura interior tem que partir de mim. Por isso que a cura interior eu administro para mim mesmo em primeiro lugar. A cura interior é um processo. Tem que estar muito claro isso para nós. É trilha, é um processo, é caminhada. Ninguém dorme com o coração ferido e machucado
e acorda curado? Ninguém. Já afirmei isso e escrevi sobre isso no livro Cure Seu Coração. A cura interior é a única modalidade de cura que não acontece nunca de forma instantânea. Cura física acontece de modo instantâneo? Sim. Cura física eu já vi um monte. Dos milagres que fala no Evangelho, até hoje, eu só não vi um morto ressuscitar. Isso eu não vi. O resto, todos eles, todos. Alguns milagres continuados. Por exemplo, lá em casa tem um menino, chama-se Paulo César. Há 5 anos atrás veio um diagnóstico triplo de esclerose múltipla. Começou a tomar remédio, na certeza de que, pelo menos uma vez por ano, ia vir um surto, até que vai atrofiando e a pessoa fica paralisada. Não faz um mês que ele voltou no médico, o médico não sabe explicar. Como é que faz 5 anos e ele nunca teve surto nenhum? Lá em Guarapuava tem o Sandro, nosso consagrado, tem HIV, consagrado em Betânia, já fez uma meia dúzia de exames e os médicos não sabem dizer aonde o vírus se escondeu no corpo dele. Como é que não consegue descobrir que está esse vírus lá? Isso é milagre. Isso é milagre. Eu estou falando de 2 doenças que a medicina moderna, com todos os apetrechos que tem, diz que não tem cura. Estou falando de AIDS, estou falando de esclerose, e isso com documento na mão. Em Juazeiro do Norte, celebrando uma missa, na primeira sexta-feira do mês, quando eu pedi, vamos agora todos se levantar para louvar o Senhor, 2 paralíticos se levantaram. Na hora. Então, milagre, cura física, eu todos. Surdo escutar, mudo falar. Pessoa com câncer incurável, ser curado. Na hora. Cura espiritual, conversão, de súbito já vi. A pessoa está indo no caminho do pecado, está indo no caminho do erro, tem um momento de graça, ou num retiro, ou numa oração, ou numa imagem, qualquer coisa, o galho de uma árvore caindo. Eu entrevistei na tenda outro dia a irmã Ângela de Belo Horizonte, ela teve a vocação dela para a comunidade confirmada, vendo uma poça d'água na beira da praia, cheia de gerino. Olha que cura espiritual linda. Então, a cura espiritual, a cura física acontece imediatamente. A pessoa deita doente fisicamente, doente espiritualmente e acorda curada. A pessoa tem um vício. Eu, por exemplo, eu fumava. A cura da dependência química do cigarro foi imediata. A hora que o Senhor colocou no meu coração, depois de muito tempo, que eu devia parar de fumar, eu amassei o maço de cigarro, eu joguei aquela coisinha do banheiro, não dentro do vaso, não, dentro do pi lá. Aquele potinho de colocar o que não presta, o papel. O lixeirinho. Amassei, joguei e acabou. E hoje tem um nojo medonho de cigarro. Então, é uma cura espiritual. Ela é instantânea. Eu conheço pessoas que tiveram essa cura espiritual, por exemplo, da dependência química. Mas a cura interior não acontece nunca instantaneamente. Por que será? Será que é uma incompetência de Deus para curar? Não. Porque a cura interior está ligada à minha e à sua salvação. Cura interior significa crescimento espiritual. Cura interior significa uma jornada em Deus.
que começa hoje e não vai terminar nunca, nem no céu. No céu ela continua. Cada dia eu vou crescer mais em Deus. Cura interior significa crescer em Deus. Significa nascer para Deus. E aí pode ser fruto de um milagre instantâneo, uma conversão linda, uma decisão, uma mudança de vida súbita, como Paulo que caiu do... Olha, o exemplo é Paulo. Paulo teve uma conversão súbita. Caiu do cavalo. Cura espiritual. Mas a cura interior de Paulo. Romanos 7, por exemplo. Eu faço o mal que eu não quero, não faço o bem que eu quero. 3 vezes pedi ao Senhor para tirar esse espinho da minha carne, que são como que bofetadas do encadido, e ele não me tirou, e ele me disse, basta-te a minha graça. A cura interior de Pedro. Pedro teve uma cura espiritual linda. Pesca milagrosa, meditamos essa semana, Lucas capítulo 5. Quinta-feira na missa da noite. Quando Jesus diz, vamos agora para as águas mais profundas. E Pedro lançou as redes por causa da palavra, aquela pesca linda, maravilhosa, e quando terminou, Pedro se prostrou diante de Jesus. Eu sou um pecador, Senhor. E Jesus disse para ele, doravante serás pescador de homens. E ele abandonou as redes, abandonou tudo e seguiu Jesus. Uma cura espiritual profunda, conversão profunda. A sogra dele, veja bem, a sogra dele. Dizem que essa mágoa ele levou até o fim da vida. A sogra dele tinha uma enfermidade física e Jesus curou de súbito. E ela imediatamente começou a servir. Mas a cura interior de Pedro, ele teve com Jesus no Monte Tabor, ele presenciou milagres e mais milagres, ele esteve na pesca milagrosa, ele esteve na multiplicação dos pães. Mas mesmo depois da ressurreição de Jesus, Jesus ainda vai montar todo o cenário na praia para a cura interior de Pedro. Quantos anos com Jesus não foi suficiente para a cura interior de Pedro? A Bíblia nos dá então uma certeza. Cura interior é um processo. Nesse processo nós temos que... O passo fundamental. Sem esse passo, impossível a cura interior. O passo é preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse encontro pessoal com Jesus significa reconhecê-lo como Senhor e como Salvador da minha vida. Esse é o ponto fundamental. A partir desse encontro pessoal, e digo, esse encontro pessoal, ele pode ser fruto de uma cura espiritual, de uma conversão, de uma mudança de vida. E pode ser instantâneo. Ele pode ser fruto de uma cura física, de um milagre instantâneo. Mas a cura interior nunca se dará instantaneamente. Por quê? Porque tem a ver com a ordem de Deus para Adão e Eva no paraíso, crescer e multiplicar. Cura interior tem a ver com crescimento, com robustecer na vida espiritual. São Paulo tem um apelido que eu gosto muito para a cura interior. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. O apelido que Paulo usa para a cura interior é andar segundo o Espírito. Cura interior é sinônimo de deixar-se conduzir pelo... E isso é fundamental, sabe por quê, meus irmãos? Porque a cura interior não coloca em nós uma redoma de vida. Você já viu aquela estátua do Buda? Você fica sentado assim bem. Tem católico que pensa que a cura interior é você cultivar um estado de uma letargia espiritual, de um abobamento espiritual, e transformar você num budista da santa indiferença. Agora nada mais me atinge. Sim, atendeu. Isso é fugir do mundo? Isso é anestesia? A cura interior é arregaçar as mangas
O ser humano, gente, preste atenção nisso que eu vou falar que é muito importante. O ser humano é o ápice da criação. É o momento final da criação. Deus só criou o ser humano depois que o básico do universo estava pronto. Tudo que Deus criou antes do ser humano, Ele criou diretamente. Mas depois que Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou mais absolutamente nada sem a participação do homem e da mulher. Isso é uma lei espiritual. O que significa uma lei espiritual? É uma lei que não precisa estar escrita em lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo de uma lei física que não está escrita. Por exemplo, colocar a mão no fogo, queima. Se você for no Japão e colocar a mão no fogo lá no Japão, na Alemanha, precisou que o imperador do Japão escrevesse: a partir de hoje, quem botar a mão no fogo vai queimar, não? Pôs a mão no fogo, isso é uma lei natural. Não precisa estar escrito em lugar nenhum, eu tenho que obedecer. Pois muito bem, existem as leis espirituais. Quer ver uma outra lei natural? Qualquer coisa que eu soltar da minha mão, cai. Uma lei espiritual. Cada vez que eu ficar solto da mão de Deus, pronto, não tem outro jeito. Então não adianta você ficar perguntando: por que que eu caí? Ah, meu Deus, por que será que eu caí? Ah, meu Deus, por que será que as coisas não dão certo na minha vida? O encadismo diz: ah, é por culpa do fulano. Aí você começa a colocar a culpa no fulano e começa a brigar com as pessoas. E enquanto marido e mulher estão brigando, o encadismo está lá na sala, no melhor sofá, com a perna cruzada, dando risada, fumando um cigarrinho, tomando a cervejinha. Porque você, em vez de ser inimigo, virou aliado. Cura interior é luta contra o encadismo. São Paulo disse um outro apelido para a cura interior em Efésios capítulo 6, versículo 10. Cura interior é combate espiritual. E esse é o nome que eu gosto muito. Eu não gosto de gente fraca. Para mim, os fracos têm que ir tudo para o inferno. O inferno é lugar de gente... Eu não gosto de gente fraca, eu não gosto de gente que vive reclamando, eu não gosto de gente que desiste da vida. Você tem que fundar tudo. Porque a fraqueza, essa fraqueza, é imagem e semelhança do encadinho. Deus criou, meu Deus, por que Deus criou o ser humano? O ser humano é o único ser capaz de dialogar com Deus. E por que Deus criou o ser humano imagem e semelhança? Para que, dialogando com Ele, Deus continuasse criando o mundo através do ser humano. Essa é a nossa missão. O que era essa fazenda, esse sítio aqui da Canção Nova, há 25 anos atrás? Não vamos voltar tanto tempo, não. Chega 10 anos atrás. Aí Deus foi chamando pessoas. Deus chamou o padre Jonas, teve a inspiração. Deus foi buscar o Eto para administrar, nós estamos rezando por ele. Foi submetido a uma cirurgia ontem no Rio de Janeiro, mas graças a Deus está bem. Quero que vocês continuem rezando por ele. Deus foi buscar o Eto para administrar. Aí faz uma construção aqui, mexe outra lá, dá uma planta aqui, e vai mudando. E isso que era feio, você olha e começa a ficar bonito. E olha o que está acontecendo em volta. Olha, Cachoeira Paulista, há uns 7, 8 anos atrás, eu olhei bonito. Quando eu vim aqui, há 7, 8 anos atrás, gravar o CD com a minha banda, em Cachoeira Paulista, para achar um restaurante, a gente andava um dia. Você saía para almoçar, chegava na janta. O povo de Cachoeira Paulista tem que louvar e agradecer muito a Deus da Canção Nova estar aqui. Muito, mas muito mesmo. Muito. Olha o que está acontecendo em volta. O mundo está sendo melhorado. Por quê? Atraindo pessoas. Você que vem de longe ou de perto, você ajuda a semear um pedacinho do céu aqui. E esse céu que está sendo semeado aqui, ele começa a ser levado para a sua casa. O que está acontecendo? É um processo de multiplicação. É esse crescer e multiplicar. Não pensem vocês
que a ordem crescer e multiplicar que Deus deu a Adão é para ele ficar grande. Porque então Deus criou Adão pequenininho? Adão e Eva eram anãozinho por acaso? Era criança? Esse crescer então era o quê? Evoluir! Hoje, se eu fosse traduzir o livro do Gênesis nessa ordem de Deus, eu iria escrever: cure o seu coração e transforme o mundo, embeleze o mundo, faça o mundo ser parecido com o céu, para que as pessoas olhando vejam Deus. Isso é cura interior. Deus não cria nada hoje no mundo se não for através de você. E essa é uma ordem irrevogável. Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, Deus não volta atrás na sua ordem. A lei espiritual que Deus colocou em nós, depois que Ele colocou, Ele não volta atrás, não tem como Ele voltar atrás. Ele criou o ser humano para ser parceiro. Você foi criado, você é único no mundo. Eu sou único no mundo. Eu não sou aquela coisinha trancadinha que quer me transformar, não. Você é único no mundo. Você foi escolhido. Não estão aí os candidatos brincando, mordendo a orelha um do outro, para ganhar aí o voto de 40% da população. Ora, o presidente da República, se for eleito em segundo turno aqui no Brasil, ele vai ser eleito aí com uns 50 milhões de votos. Você, para nascer, foi escolhido numa eleição que tinha pelo menos 150 milhões de possibilidades. Pensa bem. Olha o que os candidatos estão gastando. Olha o que eles estão investindo. A fortuna que se gasta para se eleger. Você não gastou nada. O pico do Everest tem 8.000 metros de altura. Para você nascer, a distância que o espermatozoide subiu do corpo masculino para encontrar com o ovo feminino, o óvulo, é mais ou menos 3 vezes a altura do pico do Everest. Na trilha da cura, isso já começou lá atrás. Olha que distância. Que mão foi essa que conduziu isso? É mais ou menos você atravessar o Atlântico ida e volta 3 vezes. Uma distância imensa. Por quê? Você é único. Você é único no mundo. Você não nasceu por acaso, não. Você não é cópia, você não é clone, não. Deus criou você e criou para quê? Para que entrando em comunhão com Ele. Por isso que o ser humano fala. Por isso que o ser humano se comunica. Por isso que Jesus é a palavra de Deus feito gente. Para que o ser humano, quanto mais ele entra na sintonia de Deus, por isso que nós temos que comer, beber, encher-nos da palavra de Deus. Quanto mais entramos na sintonia da palavra de Deus e vamos ouvindo o Senhor nos falar, Ele vai nos mostrando o que nós podemos fazer, Ele vai nos melhorando. Ninguém se melhora a si mesmo sem melhorar o que está ao seu lado. A cura interior desencadeia esse processo em nós e por isso que ela tem que ser alimentada. Tem que ser alimentada pela oração, tem que ser alimentada pelo jejum. Mas digo a você, tem que ser alimentada na garra. E aí, repito o que eu falava antes. Me preocupa muito, muito mesmo, essa visão de cura interior que aparece principalmente em muitos livros escritos por pessoas que não são católicas. Me preocupa. E eu digo a você hoje, escolha. Hoje você tem um monte de autores. Eu não estou fazendo propaganda para ler meus livros, não. Se ler meus livros, fico muito feliz. Mas tem muitos autores católicos que estão nos mostrando aquilo que o Cristo mostrou. Que a cura interior não é esse negócio mágico. Que a cura interior não é... Gente, não podemos confundir cura interior com terapia espiritual. Com controle da mente, com o poder da mente, com concentração. Tem gente hoje fazendo imposição de mão e antes de fazer fica agitando a mão, achando energia de mão, porque tem que pôr a mão no meio da testa ou na orelha da pessoa. Enfia a mão na cara já de uma vez que resolve. Vai misturando.
Por que que o vírus da AIDS, ele tem um poder de destruição muito grande? Eu vou dar uma explicação bem simplória para você entender o que que o vírus da AIDS faz. O nosso organismo ele tem um exército de defesa. Então, quando um pernilongo vem e pica a gente, ele joga um veneninho. O nosso cérebro avisa o exército de defesa, corre lá. Não deixa entrar aquele veneno no sangue. E eles correm, e eles fazem uma barreira. Eles dão uma mãozinha um para o outro. Eles vão se juntando os glóbulos brancos. Por isso que sai cuidas. Eles se juntam, um do ladinho do outro, e eles começam a empurrar. Se você tiver uma inflamação mais forte, você sente esse movimento. A dor parece que faz assim, ó. Não lateja. Eles estão empurrando, eles estão fazendo força. E às vezes, eles para se juntar mais, eles grudam o que tem por perto. Eles pegam pedacinho de carne, pedaço de nervo que está junto, eles vão junto. O que tiver, eles vão empurrando. E o bichinho está tentando entrar em você. E eles vão forçando. E eles saem fora, eles morrem para defender você. Isso nós temos no organismo inteiro. Isso é um princípio que Deus colocou. É uma lei natural, uma lei que Deus colocou. Muito bem. O que é o vírus da AIDS? Ele não vem e ataca a pessoa. E se ele atacasse a pessoa, o exército dos glóbulos brancos, na mesma hora, ia correndo e expulsava. Ele é muito pequenininho. Ele é umas 500 vezes menor que um grão de farinha de trigo, que a senhora pega aquela farinha de trigo bem fininha, aquela especial, só põe em cima da mesa assim para fazer um pastelzinho, quando você chameia assim, ó, fica branquinho, pega um grãozinho daquele, divide por mais ou menos umas 500 vezes, é o tamanho do vírus do HIV. Ele é muito pequenininho. Então, ele é muito menor, muito menor que o veneninho que o pernilongo põe na gente. Então, por que ele mata? Porque ele é parente do incativo. Ele tem o costume de disfarçar. Ele é safado. O incativo não disfarçou de cobra. Ficou lá escondidinho lá no meio do mato. Ele é primo. Colega. Ele entra no corpo disfarçado. E aí, sabe o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo amizade com os glóbulos brancos nossos. Vai ficando colega, vai dando um cheirinho para um, vai dando uma recordação para outro, vai fazendo amizade. E no que ele vai fazendo amizade, ele vai se infiltrando, ele vai tomando conta. E aí ele começa a namorar o nosso exército de defesa. Você já viu namorado lembrar a hora de morte? Olha aí. Os nossos leucócitos, os nossos exércitos de defesa, estão namorando HIV. Estão lá nos dedinhos, no abracinho. E aqui está passando os vírus para matar nós. Por isso que um vírus de nada mata a pessoa. Esse processo é o que o encardido faz no nosso coração. Ele é muito fraco, gente. O encardido é um anjo decaído. Ele é infinitamente menor do que Deus, mas infinitamente menor. Ele é criatura. Em certo sentido, ele é menor do que o ser humano, porque ele não é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é. E ele tem uma raiva danada do ser humano sem imagem e semelhança de Deus. E ele quer destruir essa imagem. Para ele destruir, ele sabe que ele, se vier enfrentar nós, ele está perdido. Ele sabe disso. Ele não nos enfrenta. Eu já falei isso em muitos lugares. Eu, se estivesse como sacerdote, como eu estou aqui agora, paramentado, diante de vocês, nesse lugar, eu seria capaz de enfrentar o inferno inteiro e sairia vitorioso. Eu não tenho isso. E ele sabe disso, por isso ele não vem me enfrentar aqui. Aqui ele sabe que ele não pode comigo. Mas ele, como é parente lá da cobra, eles vão disfarçando, escondendo, ele vai me observando, ele vai observando você para descobrir
Aonde está o nosso ponto fraco? O nosso calcanhar de Aquiles. Por isso que a cura interior tem a ver com a salvação, gente. É fundamental a cura interior. É a necessidade mais profunda que nós temos hoje de entrar nessa batalha. Para que ele não ache em nós esses pontos fracos. E você tem ponto fraco? Eu tenho um monte. E aí então? Então nós estamos perdidos? Não. A cura interior é o processo pelo qual eu começo a deixar Jesus ser o Senhor das minhas fraquezas. Então, quando o encardido chegar no meu ponto fraco, ele vai dar de cara com quem lá. E Jesus vai dizer para ele: ô imbecil, aqui tem dono, aqui não. Ai, fora! Show! Vai lá para aquele porco. Não mandou aquela vez? Desce lá no meio daquela porcaria tudo dela. Vai lá. Mas aí o que acontece que o encardido faz? E por isso a cura interior é tão fundamental. Ele faz você e eu camuflarmos a nossa fraqueza. Ele faz você e eu sermos pessoas fingidas. Desde pequenininho a gente aprende a ser fingido. Com máscara. Por que eu gosto de criança? Outro dia eu fui celebrar uma missa em Brasília, no Palácio do Governo do Distrito Federal, junto com os nossos amigos lá, o governador, primeira dama, eles são firmes, eles são da igreja, celebra a missa todo mês lá. Toda aquela cúpula do governo de Brasília estava lá. Tantos homens para me lavar. No dia anterior eu fui preparar a missa. E a leitura do Evangelho dizia: se não se fizer como uma criança, não entra no reino do céu. Eu caí na gargalhada. Falei: Senhor, isso é pegadinha para mim. Eu pensei em escolher um evangelho, um administrador fiel, um evangelho que está na escolha dos apóstolos, para eu falar num nível mais elevado. Eu ia falar para governador, para ministro, para secretário, para deputado. E o Senhor me deu o evangelho: você tem que ser como uma criança. E eu comecei a pregação com igreja. Me parece piada, mas é isso que o evangelho está dizendo. A gente tem que ser como criança. Que jeito? Primeira coisa, não podemos ser homens e mulheres fingidos. Se na nossa profissão, padre político, a gente corre o risco de ser fingido. Porque a gente tem que atender as pessoas e rir para todo mundo. Parece o Júnior daquela dupla Sandy Júnior da gente. Então nós vamos sendo fingidos. E aí vamos acreditando nas máscaras. Nós temos que tirar a nossa máscara. É isso, para ser cura. Para você fazer a experiência da cura interior, você tem que ser criança. Ser criança diante de Deus é arrancar as suas. Agora arrancar a máscara dói. Primeiro porque já em pequeno a gente apanha se a gente tirar a máscara perto do outro. A mãe fala: filhinho, nós vamos hoje visitar a tia Cristina. Você, por favor, coma bastante aqui. E eu não quero que você me faça passar vergonha. Tá bom? Comeu dele. Aí vamos para a tia Cristina. Você vai comer. A tia Cristina fala: vamos tomar um café? Não. Ah, ele não gosta de café, Aparecido. Ele gosta de Nescau. Eu quero. Olha, ele deixou a comida em cima da mesa. Aí ele pega o copo. Bem cheio, tia. Tem pão. A mãe, desculpa. Sabe como é criança? Não, criança assim mesmo. A tia Priscila tinha colocado aquela toalha branca, engomada, que ela ganhou nas bodas de prata. Ela pôs a toalha na mesa. O Juninho pega o pão
mergulha aquele café e começa. E aquilo vai pingando na toalha e vai abrindo aquela rutela assim, ó. E a mãe quer morrer. E a tia Aparecida fala, imagina, tá aí para sujar, não tem importância. Não é assim? A criança nasceu para fazer a mãe passar vergonha. Pois se eu não for essa criança diante de Deus, Ele não pode curar meu coração. Escutou o que o versículo 40 falou o quê? Vocês não querem vir a mim para que sejam curados. Vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. O que eu tenho que fazer para ir até Jesus? Tirar as minhas máscaras. Lembra Davi? Davi, quando se ofereceu para enfrentar o Golias, todo mundo riu dele. Eu tenho que Davi, um fracotinho aí, um homem que vive só jogando pelotado com estilingue, tocando harpa. Eu vou. Aí puseram a armadura nele. A hora que puseram a roupa nele, ele não conseguiu andar. Puseram esse negócio. Tira. Veja. O Golias olhou e falou assim, estão pensando que eu sou um cachorro para cortar um negócio desse em mim? E o Golias veio todo forte. O Davi tinha escolhido 5 pedrinhas. Bem redondinho, foi lá na beira do rio. Show. Porque ele sabe que a pedra redonda, quando você solta, ela vai fazendo assim. Pôs uma ali no estilingue, ficou olhando aquele bicho. Quanto maior o alvo, melhor. Quanto maior a árvore, maior é o tombo. Ele olhou bem no meio das ventas dele aqui, ó. Não queira andar com a espada. O encardido traz a espada. Com o que Davi matou o Golias? Com a pedrada não. Com a espada do Golias. Do Golias. Ele derrubou com a pedrinha. Foi lá, pegou a espada do homem e cortou. Fala agora, ó. Já faz o serviço completo. Eu não tenho que me preocupar em carregar comigo a espada do encardido. A espada dele é a máscara. É com a máscara dele que nós vamos matá-lo também. Quando eu tiver a coragem de me expor, cura interior é você ter a coragem de se expor. Senhor, aqui, estou eu. Eu sou desse jeito. O senhor está vendo que nem eu sou. Mas eu não quero ser assim. Eu quero mudar de vida. Você quer mudar de vida? Quero. Você está muito bem. Aqui, ó, o caminho da palavra. Eu falava na missa do Rio de Janeiro, na segunda-feira, na abertura do mês da Bíblia, com a nossa missa. Que coisa impressionante. Quando Jesus fez o discurso programático dele, em Lucas capítulo 4, quando ele mostra-se para o mundo, ele diz, o Espírito do Senhor, vocês sabem de qual? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me consagrou, e me enviou para, 2 pontos, para quê? Não falou curar, não. Esse é um erro nosso. Primeira coisa que Ele me enviou para, anunciar. O que é anunciar? Falar. Anunciar a boa nova. E para curar? Não. Para proclamar a libertação. O que é proclamar? É falar. Para proclamar a todos um tempo de graça. E aí ele fechou o livro, que ele tinha procurado, sentou-se. E São Lucas diz que o povo ficou admirado com as palavras de Jesus. Que coisa fantástica. Jesus não disse, eu vim para curar. Eu vim para expulsar demônios. Não. Ele disse, eu vim para anunciar a boa nova. Ou seja, eu vim para dar a vocês uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que restaura.
É isso que Jesus é. Ele, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, porque Ele é a palavra, aquela mesma palavra do Gênesis, do Deus que pela palavra criou o mundo inteiro e criou o ser humano. Jesus, a palavra de Deus, veio nos dar uma palavra. Por isso São Pedro vai dizer: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E o único ser do universo que pode acolher a palavra é você, sou eu. E esse é o primeiro grande passo na trilha da cruz. Eu, se quero ser um homem e uma mulher de coração curado, eu preciso ser especialista na palavra. O meu alimento tem que ser a palavra. E uma pena. É uma pena, principalmente para nós católicos, porque vivemos no Brasil. O país, não tem país no mundo que tem tantas traduções da Bíblia como o Brasil tem. Não tem. Pode ir na Itália, na Alemanha, países ricos, países cristãos, eles não têm tanta. No Brasil nós temos pelo menos umas 30 traduções diferentes da Bíblia. E infelizmente, os católicos não leem a palavra, não se alimenta com a palavra. Jesus disse aí para nós: que pena, vocês não vêm a mim, e por isso não recebem a palavra da vida. Jesus, a palavra, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a nossa trilha de cura? Jesus não diz: eu vou apontar um caminho, ele diz: eu sou o caminho. Nós não temos outro caminho a fazer, senão o caminho de Jesus. E qual é o caminho que Jesus percorreu? Gente, há um jogo de palavras que São Lucas aborda, que Mateus, que Marcos aborda na tentação de Jesus. Qual é o grande pedido que um encardido fez para Jesus? Pedido pessoal. Que Jesus se prostrasse. Diante, o que significa prostrar? Nós não temos escolha. Ou eu estou prostrado diante de Deus, ou me prostro diante do encardido. Escolha. Não tem jeito. O que é uma pessoa angustiada, deprimida? Prostrada. Como é que você está? Não aguento nem andar, dá uma olhada. Nossa, estou tão arrasado, tão pobreza. Sabe por que está difícil essa luta? Porque nós estamos prostrados dentro da vida. E, gente, ele está sapateando na nossa cabeça. Quem não se prostra diante de Deus? Se prostra diante de Deus. É impressionante na Bíblia. Primeira coisa, que a Bíblia é uma constante. Todas as vezes que o povo de Deus deixou de viver a palavra de Deus, o povo de Deus colheu as piores desgraças. Aliás, todas. Eu desafio, estou falando nesse ano, eu desafio uma pessoa a encontrar um mal no mundo moderno que não esteja retratado no Antigo Testamento. Todos, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. E cada vez que o povo estava lá no buraco, tanto faz, fisicamente, com aquelas doenças medonhas, furúnculo, hemorroida. Está escrito várias vezes. Vocês que atacam todas as extremidades da pessoa. Ossos, doença na pele, abatida, triste. Cada vez que o povo pedia na guerra, cada vez que a terra não produzia os seus frutos, a sua colheita, cada vez que o povo começava a se perder, surgia um profeta. Que podia ser um homem, uma mulher, um rei, um sacerdote. Surgiu um profeta e dizia: estamos vivendo longe da palavra.
E cada vez que o povo resolve tomar a decisão de viver segundo a palavra, a libertação acontece. Como é que começou a escravidão do Egito? Falta de cura de Deus. Os irmãos de José tinham ciúme dele. Mas por que os irmãos de José tinham ciúme dele? Porque já tinha herdado do pai, o Jacó e o Esaú. E por que o Jacó e o Esaú já não viviam bem? A mãe, inclusive, protegeu. Fez o Jacó enganar o pai, vestir lá um braço peludo e tomar a progenitura do irmão, a primogenitura do irmão por um prato de lentilhas, e depois matar o cabrito e dizer que era uma caça. Por quê? Porque já tinha sido enganado o pai. E assim, nós estamos criando isso aí. Começou lá com Sara, com Agar ficou grávida. Sara que mandou ela se unir a Abraão. Aí quando Agar ficou grávida, Sara ficou com ciúme e não foi mostrar para Deus, né? Ô Senhor, eu estou com ciúme da Agar. Mas acha que a Sara, acha que ela ia ter a humildade de dizer, Senhor Javé, eu estou com ciúme de uma escrava minha? Não. Alimentou no coração. Alimentou no coração a mágoa, porque não tinha filho. Aí vem, menos valia que eu falei hoje de manhã. Eu não sou nada, a minha escrava tem mais do que eu. Aí foi acumulando aquilo. Veio o filho, Deus deu o filho. Deus é bom demais. Ele sempre dá um jeito pra gente, mas o sujeito quando é besta, ele continua besta mesmo depois que Deus continua derramando graça na vida dele. E não precisa olhar para Sara não, olha para você que você vai descobrir isso direitinho. Olha para mim, eu sei disso. Deus deu um filho para ela. Aí ela ficou com o ciúme do filho dela com o filho da escrava. Mandou embora, pronto. Já deu briga. E veio passando isso. Aí veio a escravidão do Egito. Um povo inteiro, por causa do pecado dos irmãos. Veja, o pecado de dois irmãos, Esaú e Jacó, repercutiu nos filhos de Jacó. O Jacó já não foi honesto com o sogro dele. Já enganou o sogro dele, o Labão. Também um homem com o nome desse tem que ser enganado ele. O Labão passou a lábia no velho, enganou ele lá com os cabritos pretos, cabritos brancos, que já começaram a fazer macumba naquela época, os cabritos pretos lá. Enganou. A menina também, o Labão enganou ele. Ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Quando acordou no dia seguinte, tirou o véu da noiva. Hoje o véu é para trás. É para isso, para evitar esse problema. Antigamente era na frente. A hora que de manhã esquerda ele levantou o véu, era a Lídia, a velhona. Aí foi brigar com o sogro, só enganou eu! Não, até costumo casar primeiro as mais velhas. Mas eu queria mais nova, então mais 7 anos de trabalho. Trabalhou pra ela. Começou errado e foi indo. E veja, eles vão passando de uma geração para outra. Aí os irmãos têm lá aquela inveja do José. O José ganhou uma túnica do pai, por causa do inveja da túnica. Aí mentiram, venderam o José. E venderam o José para quem? Quem levou José para o Egito? Os descendentes do filho de Agar. Quando Esaú quis ofender o pai, ele foi procurar uma mulher para casar e foi buscar uma descendente do filho de Agar, uma ismaelita. E quem levou José para o Egito foram os ismaelitas, filhos de Ismael. E aí veio aquela escravidão. E olha a situação onde estava. Estava lá naquela podridão, 600 mil pessoas, escravos, como nós hoje, gente. Hoje nós estamos vivendo um novo Egito. Hoje nós estamos trabalhando para os novos faraós. Hoje tem pai de família trabalhando feito um condenado, para não conseguir nada, para faltar comida, e ainda cobra. Nós estamos vivendo um novo Egito. E por quê? Porque estamos reproduzindo corações feridos e machucados. E como é que Deus foi salvar o povo do Egito? Com Moisés. E Moisés vem e traz a palavra. Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Eu sou o Senhor que te tirei do Egito.
Agora, siga esses mandamentos. Mas olha, se você não seguir esses mandamentos, você é livre. Mas se você não seguir esses mandamentos, você vai experimentar algo muito, muito pior do que a escravidão do Egito. E o povo, não, nós vamos ser fiéis ao Senhor. E Deus foi fiel. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez chover o maná durante 40 anos. O povo se revoltava, mas Moisés estava lá, orava pelo povo. Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, o povo vencia. O povo voltava para a palavra, o povo vencia. Mas basta Moisés se afastar e o povo começa a se afastar da palavra. E já cria lá o bezerro de bronze. E já começa a criar os ídolos. E já começa a se misturar com os pagãos. E o povo vai se perdendo. Mas Deus continua conduzindo. Moisés continua renovando a aliança. Moisés é aquele homem que está em contínua atitude de oração. Moisés tinha mais de 100 anos quando subiu pela segunda vez no monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites em jejum, orando, pedindo a Deus, suplicando a Deus a libertação do seu povo. Voltou, proclamou a serpente de bronze, Números capítulo 20 e 21, a inauguração dessa nova era, a nova era verdadeira, a nova era de Deus, a nova história do povo de Deus, um povo curado, olhando para a serpente era curado, e o povo começa de novo essa caminhada, mas mais uma vez deixa-se levar pelo murmúrio, pela reclamação. Gente, eu estou estarrecido. Esse ano eu estou lendo já pela segunda vez a Bíblia. Agora estou lendo a Bíblia da Ave Maria, marcando como eu fiz com a Bíblia da CNBB. E eu estou estarrecido, eu estou impressionado de perceber a tática do encardido é a mesma. Ele vai minando a partir de uma, de duas ou de três pessoas que têm o coração amargurado. Eu tomei uma decisão na minha casa, na minha comunidade. A casa que eu vivo tem 80 pessoas. A comunidade toda são 170 e poucas. Eu tomei a seguinte decisão. Quem quiser confessar comigo na minha casa, não pode citar o nome de mais ninguém. Porque eu estava percebendo o quê? Que até no sacramento, o encardido estava usando as pessoas para vir fazer fofoca como se fosse confissão. Escutei. Hoje até eles dizem, eu quero me confessar, mas eu só vou falar meu problema. Ótimo. Porque por acaso a senhora vai no dentista, chega lá, deita lá na mesa, na cadeira, abre bem a boca e fala, doutora, esse dente do meu marido está com infecção, a senhora podia, por favor, me dar um remédio? E por que na confissão você leva o dente do marido, o dente da vizinha, o cabelo não sei de quem, o pé não sei de quem? Leva você e mostra aqui, ó, meu coração tá essa merda, só pode que vier aí dentro. Essa é a tática dele minando. Ele vai minando o coração. Como? Mas isso, gente, isso está lá com Adão e Eva. Foi assim. Como é que a cobra, a serpente, que era o demônio, como é que conseguiu colocar minhoca no coração e na cabeça de Eva? Espírito de fofoca? É verdade. Vocês não podem comer da fruta, né? Eu ouvi falar, vi o comentário, vi no televisão, lá. Não pode sim, só não pode comer daquela. Porque se a gente comer, a gente morre. Morre nada. Sabe, vou contar um segredo a você. Sabe por que Deus não quer que vocês comam daquela fruta? Não, porque se você comer, você vai ficar coleta, tem golfinha aí. E a burra comeu. Essa tática, sabe o que é triste? Dá certo até hoje. Quantos grupos que você já participou que acabaram assim? Quantas amizades acabaram assim? O encardido foi lá e semeou no coração de um o murmúrio e a revolta diante deles. E assim o povo no deserto, encardido ia lá, semeava no coração de um. Moisés manda o povo ir lá ver a terra prometida, vê se é boa. Aí volta lá um monte de homens, só dois que se salvaram, Josué e o colega dele. Porque os outros, não, a terra é boa. Mas o povo é enorme, nós não vamos conseguir vencer. Aí o espírito do pessimismo toma conta do povo, e o povo começa a murmurar contra Deus. Meu Deus, aqui que o Senhor tirou nós do Egito para nós morrer aqui. Não tem que lá guardar lá, que nem nós quer cebola, vai comer, vai comer.
E aí um começa e o outro também é verdade, Senhor. Por quê, Senhor? Por quê? Por que tudo está errado na minha vida? Por que não dá certo na minha vida? Ah, Senhor, morre, Senhor, morre uma vez. Aí Moisés ia lá, por isso que Moisés é o homem mais paciente da terra. Senhor, o que eu faço com esse povo? Por uma vez, Deus irritou, falou, vou acabar com o povo. Não, não é mim não. Acaba não. Se eu acabar com o povo, os egípcios vão falar o quê? Do Senhor. Vão falar, é aquele Deus deles, ele tem poder. É verdade, aqui mesmo. Até Deus estava de acordo. A perigo. É mesmo. O encardido, ele chega a achar que ele é Deus. Ele se faz de Deus. Sereis como Deus. Ele vai minando o nosso coração. E nós vamos deixando nos abater. E como não nos alimentamos pela palavra, o que alimenta você? A palavra fofoca, essas revistas de novela, esses jornais de fofoca. Tem congresso de fofoqueiros. Congresso Nacional dos Colunistas Sociais. Vai lá para você ver espetáculo. Gente especializada em falar da vida alheia. Eu li uma matéria há 2 semanas atrás, talvez, não sei se tanto, que a programação vespertina dos canais abertos de televisão no Brasil é só fofoca. E tem audiência danada. E você diz uma coisa terrível. Qual é o papel da mulher no Antigo Testamento inteiro e também na nossa igreja? Quantas catequistas tem? Quantos padres tem no Brasil? Mais ou menos 15 mil. Quantas catequistas tem? Mais ou menos 300 mil. É bom exército? Quem é responsável pela educação da fé na família? A mãe. Por isso, quando o Papa esteve lá em Israel, que ele contou uma história. Ele contou, quando ele era jovem sacerdote na Polônia, trouxeram até ele um menino para ser batizado. Porque aquele menino, os pais tinham ido para a guerra e a mãe tinha confiado a uma vizinha que cuidasse daquele menino. E como infelizmente os pais tinham morrido na guerra, então ela queria agora dar uma educação cristã para o filho. E o Papa, na época padre ainda, Padre Carol, perguntou, mas a mãe não era judia? É. Então você vai procurar um rabino amigo meu. Ele vai batizá-la, vai introduzir essa criança na fé judaica. Porque a mãe, com certeza, quando pediu para você cuidar da fé do filho, ela estava pensando na fé que ela tem. E a mãe judaica que educa seus filhos. Então, levou o menino, ele foi educado na fé judaica. Para surpresa do Papa, no dia seguinte, esse rapaz estava lá para agradecê-lo. Hoje é um judeu que vive coerentemente a sua fé, é um empresário, não sei se vive nos Estados Unidos, não sei onde vive. Então veja, essa sensibilidade do Papa é por quê? Porque cabe a você, mulher, cabe a você, mãe, um papel primordial na educação e na cura interior do seu filho. Eu penso que aquele papel exercido por Sara, negativamente, que aquele papel exercido por Rebeca, negativamente, na educação de seus filhos, é o papel que hoje o encardido quer que você, mãe, exerça dentro da sua casa. E para que você, mulher, não eduque mais os seus filhos para Deus, então, como a mulher fica a maior parte do dia em casa, a dona de casa, e ela está em casa lavando, cozinhando, passando com a televisão ligada, o encardido prepara programas especiais para a mulher. E o programa especial para a mulher no Brasil é para falar futilidades da vida alheia. Para que as mulheres estejam cada vez mais com o ouvido cheio de fofoca, cada vez mais vazias, só pensando no ter, no poder, no prazer, só pensando no culto ao corpo, em tomar remédio para ficar mais bonita, em enxertar o seio com silicone para ficar igual aquela artista, em ser mulheres vazias. Pois vocês, mulheres renovadas, não podem ser assim, porque vocês têm uma bem à frente de cada um de nós aqui, aquela que foi cheia, plena da graça de Deus. E esse é o único jeito. Nós estamos em combate. Mulher, você não pode ser usada para futilidade. E pior ainda é quando o homem deixa se conduzir pela fofoca. Esse é um espírito. Leiam por favor, meditem a palavra e vai riscando com canetas coloridas. Cada vez que vai aparecendo isso na Bíblia, você vai ficar assustado. Como é que o encardido conseguiu grandes derrotas do povo de Deus?
minando, afastando o povo da palavra. Então, quando o povo se afastava da palavra, vinha sobre eles derrota, vinha sobre eles doenças, a família destruída, a terra não produzia. E aí, grandes momentos, eu quero retomar essa temática amanhã de manhã, grandes momentos de renovação do povo de Deus, acontecia quando o povo se reunia em assembleia, e essa tem que ser uma assembleia dessa. O povo se reunia em assembleia, assembleia do Sinai, assembleia de Siquém, Josué, capítulo 23 e 24. A primeira assembleia na terra prometida, o povo derrotado, agora reúne-se diante de Josué, e à luz da palavra, Josué pergunta: quem vocês desejam seguir? Quem vocês querem servir? A quem vocês vão viver de fato como Senhor da vida? Vocês são livres, escolham hoje. Escolha o Senhor ou não escolha. Eu e minha casa serviremos o Senhor. A quem você quer servir? A quem? Nós vamos servir o Senhor. E começava uma nova etapa. E o povo de Deus vencia todas as batalhas. As mais absurdas batalhas. Exércitos 50 vezes maior do que o exército de Israel perdia. Por quê? Porque Deus combatia com o seu povo. Cada vez com o seu povo estava unido a Deus. A vitória, por exemplo, sobre Ameleque. O povo de Deus, reunido em Deus, firme na palavra, ia com o ministério de música à frente cantando. E o povo de Deus vencia a batalha. Gideão venceu a batalha pela força da palavra. E assim todos eles. Depois vem Ezequias. Eu vou retomar esses personagens. A oração deles é fundamental para a nossa oração de cura interior. Josias, Esther, Judite, homens e mulheres, até que chega a plenitude dos tempos. Como São Paulo nos fala em Gálatas capítulo 4. Quando chegou a plenitude dos tempos, veio quem? Jesus. E Jesus deixa para nós com todas as letras, em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim levá-las à perfeição. E quando aquele jovem chegou para ele e falou: Senhor, o que fazer para ser curado? O que fazer para ter a vida? Ele virou para ele e disse: cumpra os mandamentos, volta para a palavra. E quando Jesus ressuscitado, com toda a plenitude, ele mesmo diz em Mateus 28, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, Cristo ressuscitado é todo o poder de Deus. Ele é Deus na plenitude da sua divindade. Quando ele vem também em Emaús para curar o coração ferido daqueles dois discípulos, a pedagogia dele é a mesma. Ele começa a leitura da palavra de Moisés, pela lei, pelos profetas, tudo que aquilo ia falando dele e apontando para ele. Meu irmão, minha irmã, a pedagogia bíblica, a cura interior através da Bíblia, foi iniciada pelo Pai, consumada pelo Filho e é conduzida pelo Espírito Santo hoje. Agora, se você não fizer a sua parte, eu sinto muito, meu irmão e minha irmã, muitas outras desgastes vão continuar caindo na sua e na minha cabeça. Porque a palavra de Deus, ela não nos ilude. Ela está dizendo para nós, esse caminho largo vai levá-los à perdição. A palavra do mundo é uma palavra bonita, é uma palavra que amacia o nosso ego, a gente fica feliz, o encadido está sempre nos elogiando. A palavra de Deus é uma palavra dura. Eu disse a vocês que não ia ser uma pregação agradável no sentido de coisa fácil, de moleza. Não! A palavra de Deus é dura, porque a palavra de Deus exige para mim, Léo, o que você precisa mudar, Léo? Léo, o que você precisa renunciar? Esse caminho que você está indo, Léo, está te levando para o inferno. E você vai levar mais gente para o inferno, meu irmão. E esse Jesus hoje olha para mim, para você também. Eu quero salvar você. Mas Deus não nos violenta. E essa também é uma lei espiritual. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Mas não basta abrir. A cura interior é abrir o coração para Jesus. Mas é também, e essa parte é muito difícil, tirar os entulhos que estão na porta. Porque não adianta nada você pegar a porta aberta, mas cheio de entulho. Abre o seu, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Você vem no acampamento, ele bate no seu coração. Você abre a porta do seu coração. Eu abri a porta do meu coração para Jesus, mas está cheio de entulho. Ah, não, essa mágoa não. Esse ódio não. Perdoar essa pessoa não. Essa me ofendeu muito. Não. Mudar de vida não, isso eu não vou mudar. O que tem também eu tomar minha cervejinha, também nem tanto. Não, cigarro não, isso também não vou deixar.
O que tem assistir uma novela? Uma novela tão boa, distrai a gente não está ofendendo ninguém. Não, isso eu não vou deixar. O que tem eu ficar assistindo aqui esse programa de televisão? Aqui não acontece nada, a gente só fica sabendo da vida alheia. Não tem problema, isso eu não vou mudar. E eu começo a dizer coisas que eu não quero tirar do meu coração. São os entulhos. E Jesus faz igualzinho fez para aquele jovem rico que perguntou para ele o que fazer para ser feliz. Jesus olhou para ele com tristeza, porque ele não teve coragem de largar tudo. Qual é o preço para comprar o retrato do filho? Tudo. Se você não estiver disposto, se você não estiver disposta a abrir o coração para Jesus e tirar os entulhos que estão ali dentro. E esses entulhos significam mágoas, ressentimentos, ódios, pecados, experiências, todas que a gente já passou ao longo da vida. Meu irmão, minha irmã, a cura não vai acontecer no seu coração. Nós vamos ter à tarde a pregação com o diácono Nelsinho. Nós vamos ter a celebração da Eucaristia às 4h30. À noite nós vamos fazer uma linda oração de cura interior aqui, com Jesus à nossa frente.